Com muita alegria, o Dr. Dorival Carlucci Júnior, médico especialista em cabeça e pescoço, doutor de cirurgia de cabeça e pescoço. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado pelo convite. Muito obrigado por poder ter esse espaço para nós falarmos da nossa especialidade e dessa campanha que é muito importante. Maravilha. É importante, né, a gente falar sobre saúde, fazer esse alerta sempre para a população, não só, né, da campanha Julho Verde, mas para as pessoas se cuidarem, ter essa rotina, não é, doutor? Sim. De cuidados. É importante, assim, sim, fundamental. Anualmente, pelo menos? Fundamental ter um acompanhamento, né, ter uma dieta adequada, fazer atividade física, né? Nós precisamos cuidar da única coisa que nós temos, que é o nosso corpo, né? Exatamente, temos que cuidar da saúde sempre, porque é difícil, né? A gente sempre fala, a gente tem que ter saúde, gente, o resto a gente dá um jeito, isso, não é mesmo? Saúde verdade. É difícil. Doutor, vamos lá, Julho Verde, qual a importância dessa campanha? Por que foi criada uma campanha para essa conscientização, né, esse diagnóstico precoce desses tipos de câncer de cabeça e pescoço? O Julho Verde é uma campanha que foi idealizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Esse ano estou fazendo 10 anos e ela usa como base o mês de julho porque em 2014, durante um congresso mundial de câncer de cabeça e pescoço, foi determinado que o dia 27 de julho, que é o nosso sábado agora, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Tá. E o câncer de cabeça e pescoço, a importância dele é que ele acomete esses segmentos da região da face do pescoço, principalmente a boca, com a língua, as bochechas, a gengiva, a garganta, onde estão as amígdalas, e as cordas vocais, né? São os principais tumores dessa região. Nós temos também a glândula tireoide, que faz parte do segmento de cirurgia de cabeça e pescoço, que também tem uma incidência muito grande entre as mulheres, é o quarto tumor mais frequente. Olha só, então, doutor, assim, o senhor disse aí algumas regiões aqui, né, dessa parte do nosso corpo, às vezes são negligenciadas esses sintomas, porque assim, às vezes, eu tô com uma dorzinha de garganta, às vezes não é só uma dor de garganta, não é só um problema de tireoide, não é só uma dor no pescoço. Tem isso, o senhor percebe que tem uma negligência aí dos pacientes? Tem bastante, principalmente em machucados na cavidade oral. Então, aquela afta que está na língua, na bochecha ou na gengiva, que demora mais do que 2 ou 3 semanas para melhorar. As aftas melhoram sozinhas. Tá. As aftas são machucados normais que nós temos na boca, uma ferida. Ela tem o seu período de inflamação, que é 1 semana, depois ela tem o período de cicatrização, mais 1 semana. Então, em até 2 semanas, essas aftas melhoram sozinhas. Quando essa afta não melhora, quando ela fica persistente, ela precisa ser vista por um médico. E isso pode ser já um tumor precoce. E se nós conseguirmos fazer o diagnóstico precocemente, o tratamento ele é muito menos mutilante e muito mais efetivo. 60% hoje dos tumores desse segmento de cabeça e pescoço, então se nós nos atermos só à boca, à garganta e à laringe, 60% dos tumores que são diagnosticados hoje já estão em estadio avançado, ou seja, o paciente já vai ter que fazer uma cirurgia mais mutilante, um tratamento mais agressivo e o índice de cura cai bastante. Excelente, doutor. Ótimas dicas para a gente, então, para ficar atento, né? Para a gente estar em casa, prestar atenção aí nesses sinais que o corpo apresenta. Vamos dividir um pouquinho, vamos falar um pouco sobre câncer de cabeça, né? Quais são os sintomas? Como é feito esse diagnóstico? Né? O que as pessoas sentem? Quais são os principais relatos, vamos dizer assim, doutor? Importante ressaltar que o nome da nossa especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, ele tem um defeito que ele acaba englobando a cabeça por inteiro e nós não tratamos dos tumores ou dos problemas que acessam o sistema nervoso. Então, o cérebro, a coluna, essa parte não faz parte da nossa área. Chama cabeça, engloba a cabeça, mas não entra o sistema neurológico ali. Eu acho que fica mais fácil para o público leigo entender que nós somos os oncologistas dos otorrinolaringologistas. A gente fica mais fácil. E nós lidamos com os tumores benignos e malignos que pegam boca, seios paranasais, né, esses seios onde nós temos as sinusites, a garganta, onde estão as amígdalas, a laringe, onde tem a corda vocal. Entendi. Para você que trabalha com voz o tempo inteiro, a alteração da voz, uma rouquidão,
persistente, ela é um sinal de alerta. É mesmo? Isso, uma rouquidão que Olha fica uma semana, porque você falou um pouco mais alto um dia ou exagerou, isso é normal. É uma inflamação da corda vocal que vai melhorar. Agora, uma inflamação que persiste por 2, 3 semanas e ela não melhora, essa inflamação precisa ser vista por um especialista, ou um otorrino, ou um cirurgião de cabeça e pescoço, para ver se não tem um machucado na prega vocal. E esse machucado pode ser um tumor inicial. Entendi. Se a pessoa, por exemplo, tem essa frequência de ficar sem voz, também pode ser um sinal assim ou não? Se ela melhora sozinha, não. Tá, nem se eu melhorar e daqui uma semana voltar e depois voltar... Isso não, isso pode ser um uso inadequado da voz. Tá, entendi. Né? Então, as pregas vocais, as cordas vocais, elas são 2 cortininhas bem delicadas. E elas têm que estar sempre úmidas, elas têm que ter uma pausa para que elas não inflamem. Então, se essa mucosa delas ficar inflamada, eu vou ficar rouco. Que é o que acontece se eu for num show e ficar gritando com a voz. Eu estou esforçando ela vai ficar inflamada. Natural. E aí vai ficar rouco. Só que essa rouquidão melhora assim que desinflamar. Se eu estou tendo períodos de melhora e voltando, é sinal de que eu estou usando a voz exagerada. Eu estou forçando a voz, eu não estou lubrificando, não estou tomando a água enquanto nós estamos falando. Entendi. Então tem esses sinais aí enquanto em relação à voz, essa rouquidão. Isso. E nódulos no pescoço, a gente tem que ficar atento? Porque às vezes fala, é só uma íngua, não é nada, é só uma bolinha. Tem que ficar atento, doutor? Tem também. Em que momento procura um médico? Tem também. As ínguas no pescoço, elas estão ali para nos proteger. Então, o nome técnico são linfonodos. O povo conhece como gânglio ou como íngua, né? Então, aquela bolinha no pescoço, ela está ali para nos proteger. Então, se eu tenho uma inflamação na garganta, então a amígdala está inflamada, está com pus, vai aparecer um nódulozinho ali. Aquele nódulo, ele vai combater aquela inflamação e aquela infecção. Assim que aquilo regride, ele regride também, né? Mulher, ou hoje homens também usam muito brinco, né? O brinco na orelha, às vezes inflama a orelha. Próximo da orelha tem esse linfonodo satélite de proteção. Então ele vai inflamar, vai ficar inflamado até melhorar a inflamação na orelha. Melhorou a inflamação, ele regride. Então quando que eu tenho que me preocupar? Quando esse linfonodo, quando essa íngua cresceu e ficou de novo 2 semanas, 2, 3 semanas, que são os períodos de inflamação. Se ultrapassam 2 semanas, o corpo está demorando para tratar essa inflamação. E aí eu tenho que me preocupar, eu tenho que procurar um médico. Entendi. Então, assim, é muito comum ter nódulos no pescoço, principalmente as crianças põem tudo na boca, isso infecciona e elas têm os nódulos no pescoço, né? Então isso é muito comum, mas não é para a gente ficar desesperado. Agora, se aquele nódulo persiste, está duro, está durando mais que 2 semanas, chega a doer, aí é um sinal de alerta, eu preciso procurar. Entendi. E assim, esse sinal de alerta ele é mais perigoso ainda porque existem tumores, principalmente da garganta, que eles acabam se manifestando primeiro com o nódulo no pescoço. E isso já é uma metástase, isso já é um tumor avançado, né? E isso está acontecendo bastante por infecções com o vírus do HPV. Olha só. Então, o vírus do HPV, que é o mesmo vírus que dá o câncer no colo do útero, o câncer genital, ele pode dar câncer na amígdala. E aí ele acaba se manifestando primeiro com esse linfonodo no pescoço. A vacina ajuda a proteger? Bastante. Fundamental, principalmente para os nossos adolescentes, né? Sim. Todo mundo precisa tomar a vacina. E para os adultos jovens também, que têm vida sexual ativa, principalmente aqueles que têm vida sexual com múltiplos parceiros, precisam tomar cuidado, né? Não ter múltiplo parceiro e, se tiver múltiplo parceiro, proteger, usar para alguma forma de proteção. Lembrando que essa vacina contra HPV tem disponível na rede pública de saúde. Isso. Não custa nada, é só procurar um posto de saúde e se vacinar, E que é importante. recentemente eles ampliaram a margem, antes era de 9 a 14 anos, que agora eles estão dando até 19 anos. Isso. Ampliaram a faixa etária de Olha só que vacinação. curioso. Doutor, dificuldades para engolir essa dorzinha de garganta que persiste, pode também ser um sinal ou não? Pode. Pode? Pode. Olha só. A nossa garganta, quando nós comemos, nós temos uma passagem que tecnicamente nós chamamos de faringe. Essa região faringe, ela é
atrás do nariz, atrás da boca, ela é uma área que tem mistura de comida e do ar. Só que a comida ela precisa ir para o esôfago. Então nós temos um separador de comida que é a nossa laringe. Tá. Então quando eu estou comendo, eu não consigo falar, né? Porque senão a comida entra dentro da laringe. Então a laringe tem que se fechar toda vez para que eu degluta. Essa área da faringe ela é uma área circularmente bastante grande. Se eu tiver uma ferida ali, ela vai parecer um arranhado, ela vai parecer alguma coisa espetando. Claro que se isso acontece esporadicamente não é um problema. Agora, se isso vem progredindo, puxa, antes eu comia, raspava, agora eu estou bebendo, está raspando, isso é um sinal de alerta. Olha só, então tem que procurar um médico aí para fazer um exame mais detalhado para saber se é só uma dorzinha de garganta ou se tem alguma coisa além disso. Doutora, assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir, né, esses tipos de câncer de cabeça e pescoço? Tabagismo atrapalha? Total. Álcool atrapalha? A campanha Julho Verde, ela acaba falando do câncer de cabeça e pescoço porque essas 3 regiões que eu falei, elas sofrem influência direta do cigarro, da bebida alcoólica e de estilos de vida. Então, aquilo que você estava falando logo no começo. Então, se eu fumo muito, se eu bebo, principalmente destilado em grande quantidade, se eu não presto atenção na minha boca, se eu não faço uma boa higiene oral, se eu uso prótese dentária, a dentadura, e essa prótese não está bem ajustada na minha boca, eu começo a ter um trauma constante e isso são fatores de risco para ter um tumor. Que curioso. Então, a campanha da gente, ela visa o diagnóstico precoce, mas antes disso visa conscientizar a população de que eu tenho como prevenir. E aí a prevenção seria não fumar, de jeito nenhum, nem esses cigarros eletrônicos, que eles parecem ser mais bonzinhos, mas eles são piores, né? A bebida alcoólica, eu não vou falar não beba, né? Então, assim, nunca beba. Uma tacinha de vinho, um copo de cerveja no final de semana. Tudo que em excesso, né, doutor? Vamos dizer assim. Mas o cigarro, nada. O cigarro, ele é um criminoso o tempo todo, né? Então, o cigarro tem que ser proscrito da nossa vida. Agora, um copo de cerveja, tudo isso recreacional, isso não é problema. Não vai causar um câncer no pescoço. Isso. Aliás, o tabagismo sozinho, o etilismo sozinho não causa câncer. Causa câncer no pâncreas, mas no fígado, mas não na cavidade oral. O que causa o câncer diretamente é o cigarro. A bebida alcoólica, ela potencializa o dano que o cigarro causa na mucosa. Então, eu tenho uma somatória de eventos, né? E na boca, principalmente, se eu tenho uma má dentição, se eu não trato dos dentes, ou se eu não tenho dente e eu uso prótese, essa prótese está mal ajustada. No interior do Brasil, é muito comum você ver as pessoas comprando prótese dentária em balcões. Então, ele vai lá e experimenta... Doutor. Serviu, ficou bom, deu certo. Só que essa prótese, ela fica se mexendo, né? E ela vai causando um trauma na mucosa, e esse trauma na mucosa vai causando alterações que facilitam a formação de câncer. Uma pessoa que consome muito álcool e tem aí, por exemplo, pigarro, né, que a gente fala, uma tosse, também pode ser um sinal de alguma coisa ou não? Pode. A tosse não é um sinal de alerta tão grande com relação a tumores, né? Não, pode ser tumor dos pulmões, isso sim. Né? Mas no segmento de cabeça e pescoço, a tosse não é uma coisa assim tão preocupante. A tosse é uma reação do corpo para tentar evitar que sujeira, contaminantes estejam dentro da nossa respiração. Então, é uma reação normal. Tanto que quando eu como alguma coisa, se a comida parar ali pertinho da entrada da laringe, a reação imediata é tossir. Porque aí essa tosse vai gerar uma pressão e vai empurrar essa sujeira para fora. Olha só, e os tratamentos hoje que existem, doutor, assim, claro, quanto mais cedo descobrir, melhor o resultado, melhor a eficácia do tratamento. Mas os tratamentos hoje, eles são eficazes, assim? Quais são aí as perspectivas também, né, para melhorar esses tratamentos? O diagnóstico precoce de um tumor de cabeça e pescoço dá cura de 90%. Olha que maravilha. Então, se eu tiver um diagnóstico precoce em tumores iniciais, eu tenho chance de cura de quase 90%.
nós temos várias opções de tratamento. O tratamento dos tumores de cabeça e pescoço ele é multidisciplinar. Então, eu tenho que ter um cirurgião acompanhando, um oncologista que vai determinar o melhor quimioterápico para aquele tratamento, e nós agora temos alguns imunoterápicos, né? Nós chamamos isso de terapias-alvo. Tem a radioterapia, que ajuda nisso, tem a reabilitação com a fonoaudiologia, tem o tratamento psicológico desses pacientes, tem o tratamento nutricional, porque muitos desses pacientes de cabeça e pescoço, eles são desnutridos ou eles ficaram desnutridos por causa do tumor, e aí na hora de dar o tratamento, se eu não tenho uma carga nutricional adequada, eu não vou aguentar o tratamento. Então a minha cicatrização é pior, a minha regeneração do tratamento da radioterapia é pior, os efeitos do quimioterápico vão ser mais intensos, então eu preciso estar com o paciente globalmente bem, que foi o que você falou logo no começo. Eu tenho que estar com a saúde bem cuidada. Bem cuidada, sempre fazendo aí o check-up para, né, não ter nenhuma surpresa de um ano para o outro, né, doutora? Assim, né, se aparecer alguma coisa que seja precocemente. E fundamental conhecer o corpo. Exato. Né? Então, fazer autoexames. Então, enquanto estou escovando o dente, olhar, puxa, esse machucado na gengiva não tinha, está saindo sangue, não é normal sair sangue na escovação, esse pigarrozinho está irritando a garganta, a minha voz está esquisita, as pessoas estão falando que a minha voz mudou o tom, então... Tudo isso, eu estou olhando para o pescoço, tem esse carocinho que eu não via. A gente estava brincando, né, que eu vim de uma cirurgia agora. Essa cirurgia que eu fiz agora era um tumor na glândula salivar, na glândula parótida, que também são locais que nós podemos ter tumores no segmento de cabeça e pescoço. E essa paciente, ela se autodiagnosticou. Então, ela estava passando maquiagem e ela sentiu um nódulozinho aqui na frente da orelha. E aí ela falou assim, tem alguma coisa aqui. Aí ela foi procurar, fez um ultrassom e diagnosticou que era. Benigno. Graças a Deus que era benigno, mas a maioria dos casos dá para operar, doutora, assim? Sim, a maioria dá para operar. Dá para fazer cirurgia e depois continua vida o tratamento. Eu acho que dois exemplos são muito didáticos, né? A língua ela é um músculo, né? Se eu tiver uma feridinha pequena na língua, um cortezinho pequeno que eu fizer nela, o paciente nem percebe. Ele vai ter função normal, fala normal, tudo normal. E eu resolvi aquele problema dele. Agora, se ele perdeu metade da língua, aí eu vou ter que reconstruir essa língua. Aí ele vai ter alteração da voz, vai ter alteração para deglutição, eu vou precisar de uma fono para ajudar na reabilitação. Então, um tumor na língua, se eu diagnosticar precocemente, eu trato muito rápido. Se ele estiver mais avançado, eu vou ter que usar recursos maiores. Na corda vocal, mesma coisa. Se eu tiver um tumorzinho pequeno, eu consigo fazer uma cirurgia endoscópica, ou seja, por dentro da boca, sem fazer corte nenhum e tirar o tumor. O paciente vai ter a voz normal, a voz preservada. Se eu pegar esse tumor avançado, ou seja, maior, eu preciso tirar a laringe. Uau. E aí o paciente sem a laringe, ele precisa ficar com aquele traqueostoma definitivo. Então, imediatamente ele perde a voz, porque o que faz falar são as pregas vocais. Então ele vai perder a voz. E depois, dá para reabilitar? Dá, mas ele não vai ser um falante normal, né? Ele vai ter que fazer exercícios, treinamentos, outras coisas. Então, a gente pode dizer que as principais sequelas aí do câncer de cabeça e pescoço são essas alterações fonodiólogas. São alterações funcionais da fala, da deglutição e alterações estéticas. Você imagina se eu precisar cortar um pedaço do teu osso aqui. Ou um corte no rosto. Nós temos mutilações, tem tumores da área de cabeça e pescoço que nos obriga a retirar o olho do paciente. Porque assim, além dos tumores dentro da cavidade, nós temos tumores de pele. Sim. Que acometem essa região, que são tratados por dermatologistas, por cirurgiões plásticos, mas algum deles tomam medidas maiores que precisam de um cirurgião de cabeça e pescoço para fazer o tratamento. Então, exposição solar, proteger do sol, né, para evitar tumores relacionados com o sol. Com o sol, tomar muito cuidado, né, doutora? Assim, é isso, gente. Quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais fica atento aí aos sinais. Procura ajuda médica logo que perceber alguma coisa diferente, exatamente para ter esse sucesso num tratamento, se caso
aconteça alguma coisa. E insiste na ajuda médica porque a nossa especialidade, ela ainda não é tão conhecida entre os próprios médicos. É mesmo? Então, às vezes o médico, você vai, eu tenho uma afta na linha, ele é uma afta. Falo, não, mas tem 3 semanas. Não, não é nada. Procura outro. Você olha, faz 3 semanas. Porque às vezes aquele médico está menosprezando o sintoma, infelizmente acontece. Então a campanha da gente também visa isso. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Aliás, vamos colocar, desculpa só interromper o senhor, doutor, vamos colocar na tela aí o Instagram da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Pode continuar, doutor. É o @SBCCP. E o site da gente, que tem várias informações para público leigo também, é o sbccp.org.br. Então eu faço parte da sociedade e na campanha do Júlio Verde nós dividimos a campanha em 2 grandes braços, o braço para o público leigo e o braço para os médicos. Olha só. E nós precisamos que os médicos façam um diagnóstico precoce, que eles investiguem, que eles se preocupem e saibam encaminhar o paciente, né? Exatamente. Doutora, aqui no nosso chat, primeiro eu quero mandar beijos aqui para a Célia, para a Cleude, a Delva, que falou bom dia, da Isa e convidado, doutor, e ela disse o seguinte: eu tenho pigarro, não fumo, não bebo, mas tenho prótese fixa. Graças a Deus não tenho inflamação na garganta. Não tem que se preocupar com esse pigarro? Tem que... O pigarro tem que se preocupar, mas não com relação a ser um câncer. Tá. Esse pigarro pode ser, por exemplo, uma doença do refluxo. Pode ser. Então eu tenho às vezes é intolerante de algum... eu tenho um retorno da comida que está no estômago e a acidez do estômago caindo aqui na região da faringe, né, nessa região da garganta, ela irrita a garganta. E o paciente fica com aquele pigarro o tempo inteiro, né, incomodando porque a garganta está irritada. Então é um sinal de alerta, precisa ser visto, mas também não é um sinal de desespero, eu tenho um câncer. Entendi. Assim, às vezes é por causa de leite que causa muito esse pigarro, né? Às vezes é o próprio refluxo mesmo, a pessoa, o paciente obeso, que não faz muita atividade, ou que fica muito tempo deitado. Né? Doutor, o câncer de cabeça e pescoço acomete mais mulheres ou homens? Depende da região. É mesmo? Olha só. Os tumores de boca, eles são o 5º tumor mais frequente entre a população masculina e o de laringe o 8º. Então, eu tenho lá tumor no homem, próstata é o primeiro, depois tem pulmão, tal. O 5º é boca, o 8º é a laringe. Tá. E se nós juntarmos os 2, boca e laringe, a incidência vai para o 4º colocado. Né? Na mulher é a tireoide. A tireoide é o 4º tumor mais frequente. Por que será que as mulheres sofrem com essa tireoide, hein? É que as doenças da tireoide têm uma relação muito grande com hormônios, né? Então, a mulher acaba tendo mais doença nodular da tireoide e essa doença nodular da tireoide pode ter câncer também. Não que o homem não tenha, o homem tem câncer e tem bastante, mas na mulher é um pouco mais frequente. Mulher acomete mais. Olha, gente, vamos colocar aí na tela, então, para vocês que estão assistindo a gente aqui no Tudo Mais nesta manhã, fica aí, olha, o endereço do site aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Vamos também colocar aí o Instagram do Dr. Dorival Carlucci Júnior. Procure ele lá no Instagram, mande uma mensagem. Tem também o telefone, não é, doutor? Sim. Lá do consultório, se você tiver alguma dúvida, procure o doutor, porque assim, a gente esclareceu. Aí, ó, o telefone está na tela para você. O Instagram saiu errado. O Instagram está errado? Saiu Qual que é? Outro colega. Ah, não é? Não. Então tá, depois a gente vê. Qual que é o seu Instagram, doutor? Desculpa. É o dr.Dorival Carlucci. dr.Dorival Carlucci. Isso. Tá. Então, gente, procure. Vai corrigir, vamos colocar já na tela. E aí, procure o doutor, se você tiver alguma dúvida, a gente esclareceu algumas dúvidas aqui, mas sempre fique atento aos sinais do seu corpo, que isso que é importante, né, doutor? Quanto mais cedo, melhor. Melhor diagnóstico, melhor tratamento, melhores resultados. Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, foi um tempo bastante agradável. Espero ter ajudado a pôr uma sementinha da dúvida, né? É isso aí. Para que a gente tenha mais perguntas. E você que está em casa, então compartilha esse vídeo aí com as pessoas da sua família, os seus amigos, pessoal do trabalho, para todo mundo ficar aí atento a esses sinais. Muitíssimo obrigada, Eu que agradeço. Doutor? Nós vamos agora para um rápido intervalo.